Julgo ter pago por tudo. Não como as mulheres que pagam, pagam e repagam. Nenhuma ideia de retribuição ou de castigo. Uma simples troca de valores. Renuncia-se a uma coisa e recebe-se qualquer outra em troca. Ou então trabalha-se por alguma coisa. Ou pagamos sempre, de um modo ou de outro, por todas as boas coisas. Eu pagara por muito do que gostava, e assim tive bons momentos. Paga-se seja ouvindo falar dessas coisas, ou por experiência, ou correndo riscos, ou com dinheiro. Gozar a vida consiste em saber obter com o dinheiro o máximo possível. O mundo é um bom lugar para essa espécie de transação. Parecia-me uma boa filosofia. Dentro de 5 anos, pensei, eu a julgarei tão tola como todas as outras boas filosofias que já adotei. Bem-vindos a mais um Quixotada, hoje com o retorno da nossa empoderadíssima Jaqueline Salomé, nossa especialista em Ernest Hemingway. Vamos falar sobre O Sol Também Se Levanta. Esse livro, eu vou confessar a vocês que eu não tive uma boa experiência de leitura. Eu tomei conhecimento desse livro com um amigo meu que também não teve uma boa experiência. Ele ficou irado com o livro, indignado, ele teve uma ressaca literária muito forte. Isso no auge dos nossos 17 anos. O Márcio Jackson, ele passou 1 ano e 6 meses para terminar esse livro aqui, e ele tinha essa frescura de só ler um livro depois de terminasse outro, né? Eu nunca tive essa frescura, então eu consigo ler vários livros. Eu tenho essa frescura também, tá, Jackson? E aí passou esse tempo todinho emperrado nesse livro e sem conseguir escrever também. Na época nós éramos escritores, ele deixou de ser. Espero que ele volte, porque ele escreve muito melhor que eu. E então eu disse, não, eu vou ler também para ver, né, do que é que se trata. E peguei e também tive uma experiência ruim, apesar de não ter passado 1 ano e 6 meses, eu passei apenas 6 meses para ler. É uma tradução da Berenice Xavier, essa edição aqui, né, dos grandes sucessos. Foi uma coleção publicada no início dos anos 80 pela Abril Cultural. E eu passei 6 meses e também detestei o livro na época, né, e eu fiquei com essa ideia porque tem muitos leitores apaixonados por esse livro, né? Leitores que leem o livro todo ano. E eu fiquei pensando, eu vou dar uma nova chance para ele, talvez tenha sido a tradução que não foi boa. E então eu peguei no original recentemente e decidi, convidei a Jaqueline para a gente falar a respeito. E comecei em julho, quando a gente marcou para fazer o programa. Então, nós estamos agora em outubro, né? Foram 3 meses de luta para eu conseguir terminar, e eu tive que me forçar essa semana, porque ainda faltavam 80 páginas. Aí eu corri para terminar para poder fazer o vídeo. Então, eu posso dizer a vocês que não foi problema da tradução, a tradutora conseguiu manter o espírito do livro, porque o espírito do livro é ruim, pelo menos para mim. A gente tem um problema aqui grande, tá? Agora. Então a Jaqueline vai dizer para vocês por que é que ela acha que vocês devem ler esse livro. Hoje vai ser o Quixotada Debate. É uma responsabilidade muito grande, né? Primeiro eu tenho que dizer que a tradução é a mesma, tá? A minha edição é essa aqui, da Bertrand Brasil, também traduzida pela Berenice. É uma edição bonita, bem mais É linda, muito mais linda que a sua, mas o enredo é o mesmo. Exatamente. Bom, o Amante me convidou, gente, me colocou nessa saia justa aqui pra gente debater sobre o livro, né? No caso, ele não gostou, a experiência que, segundo ele, foi ruim, que ele teve, né, com a leitura. A minha foi totalmente contra, vai contra a experiência dele, porque eu amei. E o sol também se levanta, né? Do que fala O Sol Também Se Levanta? É um enredo do Ernest Hemingway, né? Um escritor norte-americano maravilhoso, autor de O Velho e o Mar, Por Quem os Sinos Dobram, eu sei que vocês conhecem. E Hemingway, nesse livro, ele quis passar como que ficaram aquelas pessoas pós-Primeira Guerra Mundial, né? As pessoas, do que se tratava o enredo deles, se não do que como as pessoas começaram a se comportar após a Primeira Guerra Mundial, como eu falei, aquele sentimento do vazio, né, e agora, onde é que a gente vai, o que é que a gente faz?
Então, eu tenho até um professor de literatura portuguesa que falou essa semana que quando leu esse livro ele fica muita vontade de beber, que é um livro boêmio, né? O Hemingway passeia, convida a gente pelos bares, pelos cafés de Paris e Espanha. E é um livro que retrata o comportamento de uma época, né? Para mim, assim, pós-guerra mesmo. E isso para mim teve um impacto muito legal, porque de certa forma a gente conhece como aquelas pessoas se comportavam, com quem elas se relacionavam. O livro trata de vários expatriados ingleses e estadunidenses, entre eles o Jake, que é o narrador, o personagem central, digamos assim, a Lady Brett Lashley, o escritor Robert Kohn, o William, Bill, vários outros personagens, mas eles são os principais. E o toureiro, o Romero, né, que tem uma participação muito importante na segunda parte. Isso. Mas esse é um romance à clef, ou seja, um romance baseado em fatos e pessoas reais. O Ernest Hemingway tenta retratar um corte do ano de 1925 entre Paris e Pamplona, uma festa, né, as corridas de touros lá em Pamplona. E os personagens reais nos quais ele se inspirou detestaram o livro também. O Harold Loeb, né, que era um escritor judeu que tinha feito um sucesso anteriormente, né, tem publicado em 1925 um livro que fez um sucesso, é retratado aqui de uma forma bem negativa, e ele inclusive escreveu um livro dizendo que isso aqui era uma mentira, e o título do livro é The Way It Was, se eu não me engano, que numa tradução seria como foi, né, do jeito que foi, ou como foi de verdade. Existem várias traduções possíveis. Essas pessoas têm um problema com a verdade. Né? Eu até não achei que foi tão desabonador dele, não. Ele até aparece como um bom pugilista, né? Ele derruba o Jake várias vezes, né? E o Romero também, ele deixa a cara do Romero toda inchada, né? De tanto soco que ele dá nele. Ele tá ali retratado de uma forma nobre até, né? Apesar de que existe uma negatividade pela paixão dele pela Lady Brett, né? Que é inspirada na Lady Duff. Eu não sei se a Lady Duff também inspirou a cerveja Duff dos Simpsons, né? Talvez tenha alguma coisa a ver, né? Vai que... Bom, essa Lady Brett é uma coisa, é uma apoteose, né? Porque todos os homens, né, que são retratados aqui nesse livro, eles ou são apaixonados, ou são encantados, ou tem alguma coisa nela que faz com que esses homens tenham um encantamento, né, por ela. E ela é uma devoradora de homens, né? Ela tem um noivo que inclusive viaja com eles para Pamplona, apesar de que ela faz uma viagem anteriormente com o próprio Kohn, né? Com esse escritor judeu, que tem algum dinheiro. E ela é meio que uma acompanhante de luxo, né? Embora dê a entender que ela na verdade não se prostitui, mas apenas gosta de curtir com vários homens e sair com eles. Não, pra época, né, ela é uma mulher moderna, à frente do seu tempo, né, como a gente fala. E eu acho que, de certa forma, nessa época, essas mulheres modernas que se permitiam sair com os homens que quisessem, com quantos homens quisessem, na hora que quisessem, eram vistas dessa forma como prostitutas. Mas, na verdade, a Lady Brett não era, né, muito longe disso. Ela era uma mulher muito bem resolvida e fazer o que queria da sua vida. E existe uma fé, talvez esse seja o ponto alto do romance, né? Existe uma fé não resolvido entre ela e o Jake, porque o Jake sofreu um ferimento de guerra durante a Primeira Guerra Mundial, ele como voluntário da Cruz Vermelha, ele sofre um ferimento de um morteiro e aí ele fica impotente. E então ele tem essa paixão pela Brett, e ela, de certa forma, ela tem um sentimento por ele também, né? Inclusive no começo do livro ela pega um táxi com ele e é como se ela tentasse de alguma forma despertar a sexualidade dele, mas ela não consegue, né? Então, inclusive no final do livro é justamente ele se perguntando, e se pudesse ter acontecido alguma coisa entre a gente, né? O que seria, né? Como teria sido? É justamente por isso que aí tá uma questão que me faz gostar tanto desse livro. Porque o Jake, ele é emasculado, né? Ele sofre aí, ele tem um acidente de guerra e ele é emasculado, ele não possui sexo. E o Henry, né? Ao contrário do personagem, é um homem muito testosterona, né? Um homem muito sedutor, envolvente.
E aí ele coloca esse personagem principal com essa condição, né, sem poder ter relações sexuais com a personagem que é a Beth. E aí eu acho que se isso não tivesse acontecido, se ele não tivesse sofrido esse acidente, eu acredito que sim, eu acredito que a Beth, por ser quem ela é, né, você sabe que quando eles vão para a Espanha, ela se apaixona pelo toureiro, né, muito mais jovem que ela. E ela tem 34, o toureiro 19. Pois é. Então, assim, ela é uma mulher que é muito... ela é muito sexual também, né? Eu acredito que essa questão do Jake não possuir o sexo é uma questão muito forte, que implicou realmente na não possibilidade do relacionamento dos dois. Assim, eu já vi a opinião de um crítico que diz o seguinte, que a Hadley, né, a esposa do Henry, estava com eles, inclusive ela viajou com eles, tem fotos, né, de todos eles reunidos lá em Pamplona, e no caso o Henry teria colocado essa emasculação, não, essa incapacidade sexual, para substituir a sua esposa, porque ela não aparece como personagem do romance. E o próprio Henry também sofreu um ferimento de guerra também, inclusive ele retrata em Adeus às Armas, que é outro romance também famoso dele, que eu também não gosto, particularmente. Eu gosto muito do Porque os Sinos Dobram e O Velho Mar. O Adeus às Armas eu gosto um pouco menos do que esses, e o Sol Também Se Levanta eu detesto. Faremos um outro vídeo para discutirmos esse Adeus às Armas, porque eu também adoro. Gente, eu sou muito suspeita para falar dele, porque eu adoro a literatura dele, então... Mas assim, eu já vi um crítico falando que seria isso, né? É um artifício literário que ele colocou, já que não colocou a esposa como personagem, como um impedimento que ele teve para não transar com a Brett. Com a Duff, no caso, né? Que no caso era a Duff. E esse é um artifício interessante, né? Literário, que traz um drama maior, né? O drama dessa questão da impossibilidade realmente física, né? De ter uma conjunção e de ir para frente com essa paixão entre eles. Mas eu achei o livro assim, parecendo com um Instagram de viagem, sabe? Eu detestei por isso, porque ele vai dizendo, não, a gente chegou no restaurante, aí pediu tal vinho, né? O garçom disse boa tarde, eu disse boa tarde de volta. Essas, assim, sabe que eu não gostei de jeito nenhum desse, eu achei muito arrastado, muito chato desse. Mas já está aqui a Salomé para falar sobre a experiência dela, né? Por que você acha esse livro diferenciado? Bom, eu acho esse livro diferenciado, inclusive quando eu o li, pouco tempo depois, eu fui para a Espanha fazer um curso, né? Fazer um curso de espanhol em Barcelona. E eu quis viver essa experiência desse livro. Porque quando eu li esse livro aqui, eu fiquei pensando, nossa, quando é que eu vou ter a oportunidade de visitar? Eu sou muito boêmia também, e essa questão dos ambientes na literatura também faz muito a minha cabeça, né? A forma como os ambientes são descritos, a forma como as personagens se comportam, né? A gente vê muito isso também em Paris é uma Festa, escrito também por Hemingway. Esse é o primeiro romance dele, né? E Paris é uma Festa é um dos últimos. É um dos últimos, exatamente. Mas ele retoma o mesmo tema. Paris é uma Festa é um livro mais autobiográfico do Hemingway, né? Ele retrata realmente a época em que ele viveu com a esposa em Paris. E é maravilhoso, tanto quanto o Sol Também Se Levanta, tá, gente? Mas como eu ia dizendo, e aí eu fiz essa viagem e eu disse, eu vou querer também ir por cafés e por bares e sentir aquilo que eu senti no livro. Que pra mim foi algo mágico, Amanda. Eu sei que parece clichê, gente, eu dizer isso, mas eu não tenho outra palavra para descrever. Porque é um livro realmente que trata, como eu falei aqui no início, o comportamento de uma época. São pessoas, tanto da Inglaterra, né, quanto ali da França, que estão vivendo uma época de boemia, de encontros, de troca, né? Não é só alguém que senta no bar para beber. São pessoas que sentam, que trocam experiências. A grande questão de Hemingway, que é uma coisa que eu procuro na literatura, é a sondagem do humano, e eu acho que ele faz isso com muita maestria nesse livro, de uma forma mais leve, né? Claro, porque esse livro ele tem uma narrativa assim mais
objetiva, os personagens eles não tem muito arrodeios, né? Muitas firulas para falar. E isso também torna a leitura muito gostosa. E isso eu gostei por conta que retratou uma época que eu gostaria de ter vivido, que é a Paris dos anos 20, que é uma época que para mim é uma época de ouro, uma época mágica, e me trouxe sensações que eu nunca vivi. Tem inclusive aquele filme do Woody Allen, né? Meia-Noite em Paris, exatamente. que ele tenta mostrar isso. Agora, ele, de certa forma, apesar dele mostrar, né, esse encantamento que existe, né, por causa das figuras, principalmente do Hemingway, do Scott Fitzgerald, né, e outros escritores. É a famosa geração perdida, né? Ian Miller, Martin e tal. Ele mostra que esse pessoal, né, quando o escritor, no caso do nosso tempo, volta para a Paris dos anos 20, o pessoal lá da Paris dos anos 20 não deu valor nenhum àquilo ali, eles dizem que o bom mesmo era a Belle Époque, né? E aí quando ele volta para a Belle Époque, o pessoal diz, oxi, isso aqui não vale nada, o importante era o Renascimento. Ou seja, ninguém nunca está satisfeito com sua época. Né? O saudosismo, né? O saudosismo eterno. Quem sabe daqui a 100 anos as pessoas não estarão dizendo, rapaz, eu queria estar naquela garanhuns dos anos 2010, 2020, né? Aqueles grandes escritores que estavam ali começando sua carreira. Então é isso, não existe o saudosismo, não existe esse sentimento de saudosismo. Eu particularmente não tenho esse saudosismo por essa época, não me encantei com o livro de forma geral. Mas e você? Você pretende ler o livro ou desistiu? Gente, claro que vocês vão dizer que pretendem ler, né? É óbvio. Dei uma chance. Desculpa. É importante dar uma chance sempre, né? Porque, como vocês estão vendo, né, são experiências diferentes. E cada livro tem o seu leitor, né? Então, claro. Mas se você já leu, diga a sua opinião. Você concorda comigo ou concorda com a Jaqueline? E se não leu ainda, vai ler ou não vai ler? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro Quixotada Debate. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar, bater de porta em porta dizendo, olha, assiste lá o Quixotada que foi muito bom. A gente se vê no próximo Quixotada, seu programa de literatura. Tchau, gente.